Oi, pessoal. Pessoal, tudo bem? Pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, né? Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Nós fizemos um acordo que é, durante a aula, né? Eu expliquei, deixei os exercícios e disse que durante a semana eu iria postar o gabarito e comentar. E caso alguém não conseguisse fazer algum exercício, eu deixei o meu e-mail para que vocês pudessem entrar em contato comigo. O título da nossa aula era oração, sujeito e predicado, né? A oração, ela é oração porque ela tem que ter um verbo ou uma locução verbal. A oração, ela é tudo na oração, tudo em torno do verbo ou da locução verbal, tudo bem? O sujeito é quem pratica a ação, ou de quem se fala alguma coisa, ou de quem recebe uma ação. E o predicado é aquilo que se fala do sujeito. O primeiro exercício foi o seguinte: eu coloquei para vocês os sujeitos e possíveis predicados que vocês pudessem ligar, né, para que tivesse assim conexão. Vamos lá, todos. Sujeito todos. Todos cercavam a menina nervosos e ansiosos. E aí, conseguiram? Olha lá, o sujeito, o médico. O médico pôs-se a rir, né? Pôs-se a rir, ele começou a rir. Pôs-se a rir, gente, é uma linguagem culta, tá? Culta. Um guarda pensou ter engolido o apito, né? Conseguiram? Eu engoli e desengoli a tampinha. Eu engoli e desengoli a tampinha. Um negócio meio complicado, né? Engoli e desengoli a tampinha. Né? Eu, o sujeito. Engoli e desengoli a tampinha é o predicado. Quem engole uma tampa de cerveja? Sei lá, né? Então, quem engole uma tampa de cerveja engole uma tampa de cerveja é o predicado, é o que fala do sujeito. Então, o que é importante agora aqui nessa correção? Vocês entenderem que o sujeito, ele pode vir no começo da oração, no meio da oração, no final, e o predicado é tudo aquilo que fala do sujeito, e no predicado é obrigatório ter um verbo ou uma locução verbal. Vamos para o próximo exercício? Exercício 2. Eu havia deixado para vocês o sujeito e um verbo para que vocês produzissem frases. Aí eu produzi algumas aqui, mas claro que não precisa serem iguais às minhas. A única coisa que eu peço aqui, que vocês tenham muita atenção, é a concordância verbal, tá? Leonora adora passear com a vovó. Então, Leonora adora. Por que Leonora adora? Leonora é sujeito simples, então um núcleo só. Então, o verbo precisa ficar no singular. Leonora adora passear com a vovó. Se fosse assim, Leonora e Pedro. Leonora e Pedro adoram passear com a vovó. Tá tudo bem? Então, o sujeito precisa concordar com o predicado. Precisamos observar o verbo sempre. A menina afirmou ter visto sua professora na rua. A letra C. Meu pai convocou uma reunião em família. Bom, papo sério. Minha mãe levou meu irmão ao médico para ser examinado. Observem a letra E. A família foi ao restaurante comemorar. A família foi ao restaurante comemorar. Observem que não, a família não foi no restaurante, a família foi ao restaurante, tá? É uma linguagem culta. Esse exercício aí foi mole, né, gente? Exercício 3. Eu coloquei os sujeitos e vocês deveriam completar com os predicados, né? Colocar o verbo, concordando com o sujeito e completar. Leonora, que é uma pessoa só, né? Um sujeito simples, um núcleo só. Leonora completava 6 anos de idade.
Certo. A letra B, o sujeito eu. Eu convoquei imediatamente a família. Convoquei, concorda com eu. Vieram todos os meus amiguinhos. Todos os meus amiguinhos está combinando com o verbo vieram, né? Eles vieram, né? Elas vieram, né? Todos aguardaram ansiosos a revelação. Por que aguardaram? Aguardaram está combinando com o sujeito todos, que está no plural. Todos aguardaram, né? Eles aguardaram ansiosos a revelação. Era confusa aquela situação. Observa que aí está na ordem inversa, ó. Aquela situação era confusa. Exercício 4. O exercício 4 eu também deixei o sujeito para vocês completarem com o predicado. Vocês viram que eu repeti muito, de modo que vocês realmente entendessem de verdade. Olha aí a figurinha do Bob Esponja, né? Amo o Bob Esponja, muito legal. As crianças brincaram muito. Brincaram, está concordando com crianças que está no plural. As crianças brincaram muito. O simpático médico nos atendeu muito bem. O simpático médico nos atendeu muito bem. Atendeu está concordando com o simpático médico. Aquele palhaço era muito engraçado. Então, está concordando com aquele palhaço. Minha irmã e eu, agora o sujeito já é composto, né? O sujeito ele já tem 2 núcleos, né? Irmã e eu. Agora o verbo vai para o plural. Minha irmã e eu gostamos de sorvete. Esta casa está reformada. Está concordando com o sujeito simples, casa. Então, o que nós podemos observar aí nessa correção? Nós podemos observar que o sujeito, que o verbo, ele precisa concordar com o sujeito, sempre, tá? O verbo sempre precisa concordar com o sujeito, sempre. Também sobre sujeito e predicado. Por que eu passei bastante exercício e parece que foi meio cansativo? Porque na nossa próxima aula, quando nós formos estudar a classificação dos sujeitos e classificar os sujeitos e classificar os predicados, vocês não vão ter mais dúvidas, porque vocês já sabem separar de verdade quem é o sujeito e quem é o predicado. A festa acabou muito cedo. A festa é o sujeito, acabou muito cedo o predicado. As crianças divertem-se nos aniversários. Observem aí a concordância verbal. Foi inesperada aquela revelação. Observa aí que o sujeito está no final. Alguns presentes eram repetidos, né? Alguns presentes, plural, eram repetidos. Está concordando com o sujeito que está no plural. Foi simpático o médico do pronto-socorro. Observem aí a letra E, que o sujeito ele está vindo no final da frase. E o verbo foi está concordando com o sujeito, o médico. Tudo bem? Então, o que é importante eu saber da matéria? O que é importante eu saber da matéria é sujeito e predicado, os termos essenciais da oração. O que é importante eu saber? É importante que eu, aluno do 7º ano, saiba que o sujeito, ele não pode ser separado pelo predicado, por vírgula, por nenhum sinal nenhum sinal de pontuação. Eu tenho que saber que o sujeito, se ele estiver no plural, o verbo precisa estar no plural. Eu tenho que saber que o sujeito ele pode vir no começo, no meio e no fim da oração. Eu preciso saber que no predicado sempre haverá verbo ou uma locução verbal. E esse verbo ou essa locução verbal precisa concordar com o sujeito. Eu sempre tenho que saber disso. Tudo bem?
É, se vocês ainda tiverem dúvidas depois da nossa correção, vocês podem me mandar um e-mail que eu vou responder com todo o carinho do mundo, todo o carinho do mundo. E eu espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem estudando, façam os exercícios da plataforma do site, né, conectados, que entregue impresso na escola, né? Também também no site, que vocês também façam esses exercícios, que esses exercícios eles são preparados por nós professores. Não quer dizer que os exercícios escolhidos foram os meus, porque todos os professores da rede de Vila Velha estão mandando exercícios. Então, eles escolhem os exercícios dentro dos conteúdos que eles pediram e mandam para vocês. Então, a nossa revisão da nossa aula, sujeito e predicado, termos essenciais da oração. Se alguém perguntar para vocês por que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, vocês vão saber explicar. Se alguém perguntar para vocês o que é o sujeito, também vocês vão saber explicar, o que é o predicado, a concordância verbal e tudo mais. Tudo de bom para vocês, tudo de bom. Que vocês tenham um restante de semana bem legal. Tudo de bom. Beijo, abraço virtual.